A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Hoje, dia 7 de julho de 2025, exatamente às 7h30 da manhã, peço licença para entrar no lar da nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus, alma testemunhada e irmãos de outras denominações que aprecia a palavra de Deus. Irmãos, vamos abordar um vídeo muito importante hoje e nós vamos fazer perguntas, né, irmãos, às pessoas que estudam a Bíblia, aos teólogos, aos pastores de outras igrejas, uma pergunta básica e que vocês, até a nossa querida Irmandade, vai confirmar aqui nos comentários. Vocês estão vendo este livro? Este livro aqui, irmãos, ele foi feito para agradar a todos. Este livro foi feito para passar pano. Esse livro, melhor dizendo, foi feito para que as pessoas, ao fundarem as suas igrejas, seus ministérios, só colocar as páginas que lhe convém. Sabemos que este livro, irmãos, tem muitas coisas perversas relatadas neste livro. É um livro sagrado, é um livro em que a congregação, ao longo do tempo, os irmãos pensaram: é infalível a palavra de Deus ou contendo a palavra de Deus? Conter no verbo gerúndio, né? Tendo, contido a palavra de Deus. A palavra de Deus é contida dentro do livro, mas se nós for ler de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar dentro das escrituras sagradas todo o mal que fizeram, todo o pecado, adultério, filho, né? Incestos, filhos aí matando os pais, irmãos, várias coisas. Mas a Bíblia, ela nunca e jamais vai esconder ou ocultar as coisas. Trouxeram tudo às luzes das Escrituras, né? E nós somos baseados e ouvimos que cada um de nós temos as nossas faltas, temos os nossos erros. Porque os antepassados tiveram os erros e as faltas, mas também teve aqueles que foram ali na presença de Deus, foram fiéis, né, irmãos? Não se contaminaram. Então, irmãos, eu vou colocar um áudio. Esse áudio aqui nós vamos aprender demais com este áudio, santo Deus. O áudio descreve tudo isso que nós estamos aqui, irmãos, falando para nossa querida Irmandade. Eu estou praticamente aqui resumindo, mas esse áudio vai nos ensinar. Eu quero que a nossa querida Irmandade, juntamente aqui com o canal CCB Sem Reforma, dê sua opinião a este respeito. A inteligência artificial aumentando, será feita uma nova religião após a inteligência artificial pegar dados a este longo do tempo? Porque podemos observar que a inteligência artificial está observando até o que as pessoas escrevem e pedem. Por quê? Os pensamentos, né, irmãos? O inimigo não tem como saber do nosso pensamento, só Deus. Mas esse mecanismo que colocaram, né, para as pessoas pensar e colocar no papel, no desenho, na imagem, colocar no texto, tudo isso, né, que a inteligência artificial está aí mudando a vida da população deste mundo inteiro. E referente à inteligência artificial, o anticristo na Terra, tudo se mudando, né, irmãos? E nós vamos observar aqui nesse áudio o que nós acabamos de falar aqui. Está muito bom esse vídeo, irmão. Ouça até o final, ok? Vamos ouvir? Eu estava lendo uma matéria aqui na internet e eu fiquei assim muito assustado, sabe? Porque está dizendo que nos próximos anos a inteligência artificial ela vai ficar tão avançada, ela vai conhecer tanto sobre o ser humano que ela vai criar uma nova religião. Eu sei que parece algo assim inatingível, mas irmão, vocês já pararam para pensar que todos os nossos dados, tudo aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, a gente está transmitindo para IA, para inteligência artificial, e ela está aumentando tanto essa base de dados, está juntando
todas as pessoas do mundo inteiro compartilhando informações, que está virando como se fosse um grande cérebro gigante, que sabe das nuances do ser humano, dos pequenos detalhes, das emoções, dos sentimentos. Então, em breve, nós estaremos lidando com praticamente um Deus, irmãos. É isso que eles estão querendo criar. Fala a verdade, a inteligência artificial, ela vai se tornar como se fosse um Deus para as pessoas. E com isso, é natural que ela crie também uma história, uma narrativa que vai convencer as pessoas sobre essa nova religião. E nós sabemos, obviamente, que o anticristo está por trás disso tudo. Eu falo muito sobre isso, fim dos tempos, que está tão nítido diante de nós, mas aí deixa eu te perguntar uma coisa. E se você fosse criar sua própria religião para tentar ganhar o máximo de seguidores, como que você faria? Primeiro, eu imagino que você teria um livro sagrado aí com você, certo? Nesse livro sagrado, você só iria colocar coisas boas, pessoas de valor. É claro que teria um líder que seria um exemplo para tudo, para todo mundo, e esse líder teria seguidores, ok? E esses seguidores seriam pessoas assim de uma índole impecável, pessoas que andariam na linha. É claro que um detalhe ou outro você iria mostrar fragilidades, fraquezas, mas você não ia fazer coisas tão escandalosas. E, irmãos, eu estava olhando para a Bíblia e eu comecei a pensar uma coisa. A Bíblia, irmãos, ela não foi feita para agradar o ser humano. E isso é algo muito bom, porque isso prova que ela não foi escrita por homens. Homens, é claro, inspirados pelo Espírito Santo. Eles escreveram o que está na Bíblia, porque não faz sentido um livro que foi escrito há milhares e milhares de anos, em épocas diferentes, e, de repente, escritores que estavam em lugares diferentes também, escreveram coisas que se complementam. Um livro fala sobre o outro e todos os livros apontam para Jesus Cristo. Tudo converge em Jesus Cristo, o plano de redenção, o plano de salvação de Deus para nós. E aí, irmãos, o que eu estava analisando, que eu sempre percebi isso na Bíblia, é que a Bíblia não tem interesse nenhum em nos agradar. Ela não tem interesse em massagear o nosso ego. Ela não tem interesse em esconder detalhes escandalosos sobre os erros das pessoas. Irmãos, o que eu vou mostrar nesse vídeo hoje vai abrir a sua visão de uma forma tão grande que vai aumentar muito a sua confiança na Bíblia. Eu sei que você já conhece e você confia na Bíblia, mas depois desse vídeo aqui não vai ficar mais dúvidas nenhuma de que a Bíblia não é um livro qualquer. Ela realmente é a palavra de Deus. E vai aumentar também a esperança, porque depois desses pecados que eu vou te mostrar aqui hoje, dessas falhas dos seres humanos, você vai ter muita esperança de que tem jeito para você. Amém? É claro que a Bíblia fala que a salvação não é pelos nossos méritos, pelas nossas obras, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Mas muitas vezes eu sei que você fica para baixo porque você nunca consegue atingir aquele nível espiritual que você gostaria, certo? Mas depois disso aqui, irmãos, olha, isso aqui vai mexer muito com você hoje, tá bom? Então nós já vamos começar. Eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque eu quero que você receba aí no seu celular a oração da manhã, a oração da noite, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, então como eu falei para vocês, a gente percebe coisas muito interessantes na Bíblia, e o que eu vou mostrar aqui agora você não viu em lugar nenhum. Preste muita atenção nisso aqui, ó. Nós vamos começar com a genealogia de Jesus, que é aquela lista dos antepassados de uma pessoa. Então, pense bem, a genealogia é como se fosse uma certidão de nascimento. É como se fosse um documento que provava que você veio do seu pai, do seu avô, do seu bisavô e por aí vai. E aí, irmãos, a gente imagina que na linhagem de Jesus, do Messias, era só para ter gente boa, ok? Mas aí quando a gente abre lá em Mateus capítulo 1 e a gente começa a ler os nomes, irmãos, a gente vai levando um susto atrás do outro, porque a lista mal começa e a gente já tropeça numas histórias que, se a gente parar para pensar, olha, foi um verdadeiro escândalo. Por exemplo, a Bíblia diz que um dos patriarcas na linhagem de Jesus foi um homem chamado Judá. Irmãos, quem foi Judá? A Bíblia não esconde. Lá em Gênesis capítulo 38, fala sobre a história desse homem que, olha, deixa a gente até meio sem graça de ler, sabe? Judá, irmãos, é um dos filhos de Jacó, que a Bíblia diz que depois que ele ficou viúvo, ele acabou se deitando com a própria nora. Isso mesmo, uma mulher chamada Tamar. E o pior, ele fez isso achando que ela era uma prostituta que ele encontrou na beira da estrada. Irmãos, a história de Tamar também não é simples. A Bíblia diz que ela se vestiu de prostituta de propósito, porque o sogro dela, Judá,
Ele tinha sido injusto com ela e ela tinha prometido dar o outro filho dele em casamento para ela, como era o costume da época, né, para cuidar da viúva. Mas ele não cumpriu a promessa. Então, numa atitude de desespero para garantir o seu futuro e a sua descendência, ela armou esse plano todo para engravidar do próprio sogro. Olha isso, irmãos. Então pare e pense na confusão. É uma história que envolve engano, injustiça, incesto, uma bagunça familiar terrível. E agora eu te pergunto, quem em sã consciência, se estivesse inventando uma religião, colocaria uma história dessas na linhagem oficial do seu Salvador? Ninguém, não é verdade? Essa seria a primeira coisa a ser apagada dessa história, desse rascunho. Então era só pular o nome dele ou simplesmente não contar essa parte da história. Mas não, irmãos. O Espírito Santo fez questão de contar isso lá em Mateus capítulo 1. Está escrito assim, ó: Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. Então, irmãos, esse podre da família, vamos assim dizer, foi todo registrado ali para sempre, para toda a humanidade ver. E por que isso aconteceu? Porque a Bíblia não tem medo da verdade. E não para por aí, irmãos. Vamos continuar lendo aqui. E você vai encontrar então o nome de Raabe. E quem que era Raabe? Muitos de vocês já sabem, certo? E a Bíblia é direta. Era uma prostituta. Ela não era nem do povo de Israel. Ela morava em Jericó, que era uma cidade pagã, uma cidade inimiga do povo de Deus. E é essa mulher com esse passado, com essa profissão que Deus escolheu, e ele não só salvou a vida dela e da sua família da destruição de Jericó, mas ele também honrou essa mulher de uma forma inacreditável. Ele colocou ela na linhagem do Messias. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? E a gente vai avançar mais um pouco agora. E vamos encontrar então o nome de Ruth. Ruth é uma história muito bonita, não é verdade? Uma mulher leal, uma mulher virtuosa, um exemplo de nora. Irmãos, tudo isso é verdade, mas Ruth tinha um problema de origem. Eu não sei se você sabia disso. É um detalhe que qualquer pessoa que estivesse escrevendo um livro, ela iria esconder. A verdade, irmãos, é que Ruth era moabita. E o que significa isso? É que os moabitas, segundo a Bíblia, eram um povo que nasceu de uma relação de incesto. Isso mesmo, de Ló com as suas próprias filhas. E eles se tornaram um povo historicamente inimigo de Israel. E tinha até uma lei lá no livro de Deuteronômio que dizia que nenhum moabita poderia fazer parte do povo de Deus, porque eles eram vistos como um povo impuro, de uma origem amaldiçoada. Irmãos, mesmo assim, o nosso Deus, que passa por cima de todos os nossos preconceitos, ele pega essa mulher de uma nação proibida e a coloca bem no centro dessa história de redenção, dessa história de salvação de Deus. E ela então se torna a bisavó do grande rei Davi que todos nós conhecemos. E agora nós vamos falar então de Jacó, porque ele também está na linhagem de Jesus. E Jacó é o pai de Judá e de toda a nação de Israel. Irmãos, o próprio nome Jacó já diz muita coisa, né? Significa aquele que agarra o calcanhar. Mas também o sentido é outro, é o sentido de enganador, usurpador, e ele fez jus ao próprio nome, não é verdade? Porque ele enganou o próprio irmão Esaú para roubar o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, e depois ele enganou o próprio pai Isaac, que já estava velho e cego, para roubar a bênção que era do seu irmão. Então, só para resumir, a história de Jacó é uma história de mentira, de trapaça, de um homem que queria as bênçãos de Deus, mas do jeito dele. E com isso ele usou a esperteza e o engano. E o que é mais impressionante é que esse homem foi escolhido por Deus para ser o pai da nação eleita. É esse homem que, depois de lutar com o anjo de Deus, ele teve o seu nome mudado para Israel. Então, para pensar. O próprio nome de uma nação que foi escolhida por Deus, que é Israel, veio de um homem que tinha uma identidade de um mentiroso, de um trapaceiro. Eu tenho certeza que qualquer autor, qualquer escritor, iria ocultar essa parte da história. Mas, irmãos, Deus coloca ali a Bíblia para mostrar para nós que Ele não nos escolhe porque nós somos bons, Ele não nos escolhe porque nós temos algo de especial. Nada disso, irmãos. Todos nós somos pecadores, mas Deus nos escolheu porque Ele vê o coração. Ele tem um propósito, algo que nós não enxergamos. Inclusive, a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. E quem somos nós para questionar Deus? Nós não somos melhores do que ninguém e muito menos do que Deus. Entendeu? Então Deus pegou esse homem enganador e transformou ele no pai de uma nação. Isso aqui para mim só tem um nome, é a graça de Deus. Amém? E quando a gente vai continuando aqui na linhagem de Jesus, a gente percebe que a Bíblia é muito honesta.
Ela não oculta nada. E agora nós vamos chegar, talvez, no ponto mais alto, no nome mais famoso da lista depois de Abraão, que foi o rei Davi. Irmãos, o rei Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Era um pastor de ovelhas que virou rei. Todo mundo já conhece. Ele era o matador de gigantes, o autor da maioria dos salmos que a gente canta, que a gente lê até hoje, e com certeza a história dele seria apresentada de uma forma impecável. Aquele homem que era o herói perfeito, ok? Mas, irmãos, é exatamente o contrário. A Bíblia parece que faz questão de mostrar o lado mais vergonhoso da vida de Davi. Ela não passa por cima, ela não passa pano, ela não resume nada. Simplesmente existem capítulos inteiros para contar em detalhes como Davi, o grande rei de Israel, cobiçou a mulher de um dos seus soldados mais fiéis. Como ele cometeu adultério com Batseba, enquanto seu marido Urias estava no campo de batalha lutando as guerras por Davi. Irmãos, a história fica pior ainda, porque quando Davi descobriu que Batseba estava grávida, em vez dele se arrepender, ele tentou encobrir o seu pecado. E ele armou um plano ainda para matar Urias, porque ele percebeu que nada estava dando certo. Ele tomou a decisão mais terrível de todas. Ele escreveu uma carta que o próprio Urias entregou, ordenando que colocassem ele na linha de frente da batalha. E nós sabemos que é justamente para que ele fosse morto. Irmãos, então Davi não só adulterou, mas ele planejou friamente o assassinato de um homem inocente, um homem que era leal a ele, só para esconder a sua culpa. Então isso aqui, para mim, é uma história muito pesada. É o fundo do poço de uma pessoa, de um herói. E o autor da Bíblia poderia simplesmente ter escrito assim, ó. E Davi, depois que Urias morreu de forma heróica numa batalha, ele se casou com a sua viúva Batseba para honrá-lo. E ponto final, ali já teria terminado essa história e já vão para frente. Mas, irmãos, a Bíblia não faz nada disso. Ela contou exatamente tudo nos detalhes. Ela contou sobre o pecado, sobre a armação que Davi fez para manipular toda a situação. E depois, a Bíblia contou como Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi cara a cara. Então a Bíblia contou nos detalhes tudo para a gente saber até que ponto o ser humano pode chegar quando ele se afasta de Deus. E está escrito assim, ó, lá em Mateus capítulo 1. Então Davi gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. Ou seja, irmãos, a Bíblia aqui faz questão de lembrar a origem daquele relacionamento e ela não protege a reputação de ninguém, nem mesmo desse homem que era considerado um homem segundo o coração de Deus. E isso, irmãos, nos mostra muito o tipo de livro que nós temos em nossas mãos. Esse livro não foi planejado por homens. Pode ter certeza disso. Foi o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que inspirou pessoas para escrever a palavra de Deus. Amém? E aí então essa sinceridade da Bíblia, ela não termina com Davi. Irmãos, pensa no filho que nasceu dessa relação, Salomão, o homem que pediu sabedoria a Deus, o homem que se tornou o mais sábio de todos, o rei que construiu o templo magnífico, o auge da glória de Israel. Irmãos, a história desse homem deveria ter um final feliz, correto? O filho da promessa que superou o passado sombrio dos seus pais. Mas, irmãos, a Bíblia, de novo, ela não nos entrega um conto de fadas. Ela deixa muito claro que, apesar de toda a sabedoria que Deus deu a Salomão, o coração dele se desviou completamente. Ele desobedeceu a Deus e se casou com centenas de mulheres estrangeiras, de nações pagãs. E a Bíblia é muito clara ao escrever isso aqui, ó. E na sua velhice, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Ou seja, o homem mais sábio do mundo acabou fazendo as maiores burrices da sua vida e de toda a história. Porque aquelas mulheres de outros povos que adoravam outros deuses influenciaram Salomão para construir altares para deuses falsos e levando todo o reino de Israel a se contaminar com a idolatria. Então aquilo que era para ser o auge da história de Israel, o momento mais importante, mais lindo, de repente agora estava cheio de sujeira, cheio de idolatria, de pecados absurdos. Irmãos, quando a gente olha aqui para a lista dos antepassados de Jesus, no livro de Mateus, a gente encontra então depois um nome que, para quem conhece a história dos reis de Israel,
Olha, esse nome aqui é de arrepiar, Manassés. Irmãos, se existiu um vilão nessa história dos reis do passado, foi Manassés. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor de uma forma que ninguém antes dele tinha feito. Ele reconstruiu os altares pagãos que o pai dele tinha destruído, ele praticou feitiçaria, adivinhação, e ele chegou no ponto mais baixo que um ser humano pode chegar. Ele sacrificou o próprio filho num ritual pagão. E se não bastasse isso, a Bíblia diz que ele encheu Jerusalém de sangue inocente. Ele perseguia os profetas, ele mandava matar todo mundo de uma ponta a outra. Irmãos, o nome desse cara era pesado. É um nome sujo, associado com tudo que há de pior na maldade humana. Irmãos, o nome desse homem está lá na lista dos antepassados de Jesus, o Salvador perfeito, aquele que não teve pecado algum. E por que será, irmãos, que a Bíblia coloca o nome desse homem, o pior rei de todos? Para você entender uma coisa, Deus não está nos querendo passar uma imagem de uma família perfeita como se fosse aquelas famílias de comercial, de margarina, sabe? Hoje todo mundo está sorrindo, tudo deu certo, todo mundo se ama. Irmãos, não tem nada disso. Essa sinceridade da Bíblia, essa honestidade, está em todos os cantos da palavra de Deus. A gente percebe que Deus escolheu homens falhos e pecadores. E tudo isso não está só no Antigo Testamento não, viu? Quando você olha no Novo Testamento, aí você pensa assim, bom, agora com Jesus aqui na Terra, com os seus seguidores que aprenderam diretamente com ele por 3 anos, de repente você pensa assim, agora eles viraram apóstolos, agora tudo foi perfeito. Mas, irmãos, não tem nada disso. Pensa na equipe que Jesus montou. Irmãos, vamos voltar aqui no começo do ministério dele. Jesus escolheu 12 homens. E se a história do cristianismo ela fosse uma invenção, irmãos, os evangelhos iriam retratar esses homens como gigantes da fé, corajosos, inabaláveis. Mas o que a Bíblia nos mostra? Ela nos mostra Pedro, que significa rocha. Ele era o líder do grupo. Ok. Mas, irmãos, ele negou que conhecia Jesus 3 vezes na hora que Jesus mais precisava dele. E ele não só negou, viu? A Bíblia diz que ele começou a praguejar, ele começou a jurar que ele nunca tinha ouvido falar desse Jesus. E os outros discípulos, irmãos? A Bíblia conta que, com exceção de João, todos os outros discípulos simplesmente fugiram na hora da perseguição. Eles abandonaram Jesus ali na cruz e eles correram para salvar a própria pele quando os soldados chegaram. E eles se esconderam com medo. E não é só isso. Um pouco antes, enquanto Jesus estava indo para Jerusalém para morrer na cruz, sabe qual que era a conversa deles? Na estrada, eles estavam discutindo para ver qual deles seria o maior no reino dos céus. Então, enquanto Jesus pensava em servir as pessoas, em se entregar por eles estavam preocupados com status, com poder, com quem ia sentar na cadeira mais importante. Irmãos, isso aqui é vergonhoso. Vamos ser sinceros, aqueles homens estavam pensando só neles. Aqueles homens foram chamados para mudar a história, para trazer o alicerce do cristianismo, que é Jesus, porque Jesus é a base de tudo, certo? Então, irmãos, essas histórias que eu contei para vocês, esses nomes, na verdade é para nos trazer esperança, porque quando a gente olha para eles, a gente percebe que Deus não está em busca de perfeição, Ele está em busca de um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer, um coração que não aguenta mais viver nesse mundo sem andar com Deus de verdade. Sabe, quando você chega nessa conclusão que você já falhou demais, você já errou muito e agora você não quer mais na sua força, você quer fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Irmãos, Deus está querendo pessoas assim, pessoas que não têm o plano B. Quando Jesus ele falou palavras duras para a multidão, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a multidão e alguns dos discípulos viraram as costas e foram embora. Mas então Jesus virou para Pedro e perguntou, Pedro, e você com seus amigos, vocês também querem ir embora? Naquela hora Pedro falou o seguinte, Senhor, nós vamos para onde? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. Sabe qual é a diferença de um discípulo para a multidão? É que a multidão ela tem o plano B. Se tudo começar a ficar muito difícil, se a perseguição vier, se as dificuldades vierem, eu simplesmente abandono o barco e eu volto para a minha vidinha de antes. Mas, irmãos, o discípulo, ele não tem mais como fugir, ele já queimou as pontes, ele já abandonou o seu passado. Os discípulos de Cristo, irmãos, eles tinham abandonado profissão, eles tinham deixado família para trás, tudo para seguir o chamado de estar com Jesus ali naqueles 3 anos. Então eles não tinham mais para onde ir.
Da mesma forma, deve ser assim também na sua vida. Você não pode abandonar o barco na primeira, na segunda, na terceira dificuldade. Se você quiser ser um seguidor de Jesus de verdade, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo até o fim e vá em direção ao chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? Pode ter certeza, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. Aleluia! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, feche os seus olhos agora, que eu quero orar em nome de Jesus. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento. E nós queremos Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, obrigado por essa mensagem de hoje. Obrigado porque o Senhor tem falado tão forte aos nossos corações ultimamente. Tem sido maravilhoso, Pai, acompanhar aqui as orações, as mensagens que eu tenho trazido. Mas, Senhor, eu sei que chega uma hora da decisão. Tem pessoas aqui, meu Pai, que precisam se entregar verdadeiramente a Ti. E por isso, eu te peço a Deus que o Senhor receba esta oração que essa pessoa vai fazer agora. Receba, meu Pai, aquilo que está no íntimo do coração. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão no fundo do poço. Pessoas que já pecaram tanto, já falharam de várias formas, mas elas entenderam que o Senhor veio para os pecadores. O Senhor Jesus, mesmo quando estava aqui na terra, Ele disse o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, a fim de chamar os pecadores ao arrependimento. Então, meu querido irmão, se você realmente quer entregar a sua vida a Jesus, repita essas palavras comigo de todo o seu coração, tá bom? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que a minha vida, a minha história é cheia de falhas e eu preciso de Ti. Eu entrego a minha vida, o meu passado e o meu futuro nas Tuas mãos. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou para me salvar. E eu Te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Lava-me com Teu sangue e me faz uma nova pessoa. Eu creio em Ti, Jesus, e eu Te confesso como meu Salvador. Em Teu nome que eu oro. Amém. Glória a Deus. Ô meu querido irmão, se você entregou a sua vida de verdade ao Senhor, Ele recebeu a tua oração. E a Bíblia garante que agora está acontecendo uma festa no céu por sua causa. E lembre-se disso, você foi salvo não porque você merece, mas porque Deus é bom. Porque Jesus já pagou o preço pelos seus pecados. Tá bom? Agora, o próximo passo é você procurar uma igreja perto de você, uma igreja que prega o Evangelho. Procure conhecer pessoas que estão também trilhando esse caminho com Jesus. E adquira uma Bíblia, para que você possa aprender da palavra de Deus, para que você não seja enganado. Tá ok? Que Deus te abençoe poderosamente. Te espero no próximo vídeo. Santo Deus, irmãos. Olha, até o final, se você chegou até o final deste vídeo, irmãos, preste bem atenção no que, foi falado aí, Veja bem, aqueles que foram reis, como Davi, adulterou, foi perdoado, a espada não saiu da sua casa. A espada significa a maldição que esteve em suas casas. O irmão deitou com a própria irmã, filho deitou com a madrasta. Ele foi perdoado, mas a espada, a maldição não saiu de dentro dos arredores da sua casa. Porque até o último momento dele sendo rei, o filho quis tomar o seu trono. E ele teve que se recolher com amargura, chorou bastante, porque tinha que derramar o sangue do seu filho. Houve ali então, como todos vê, o desenrolamento. Deus ainda poupou dele derramar o sangue do seu próprio filho. Então, irmãos, várias coisas aconteceram. Começou já com Adão e Eva, e dali foi indo, Muitas coisas erradas aconteceu, mas a Bíblia nunca ocultou. Tem muitos que, se fizer uma igreja, se fizer algo, eles ocultam, eles colocam as páginas. Por isso que hoje em dia você pega alguém que combate a obra de Deus, alguém que chega na internet também e coloca na Bíblia, eles pegam em pontos isolados,
Porque só aquilo convém ao que ele está falando. Só aquilo convém ao seu ministério. Eu estou falando aqui, não estou condenando. Às vezes quando nós lemos Apocalipse 22, está contido que ali os que não entrarão no reino dos céus. Mas nós temos que saber, irmãos, que aqueles lá no passado que erraram, que fizeram tal coisa, muitos foram perdoados. Mas eles não foram perdoados porque eles permaneceram no pecado. Eles foram perdoados porque eles se arrependeram. Eles tiveram um encontro com Cristo. O resumo deste vídeo todo, irmão, é que o pecado pega o homem. O homem tem que se livrar do pecado. Mas se aconteceu alguma coisa com o homem, não vive, não permaneça no pecado. O perdão vem de Deus. O que nós falamos não é, a congregação diz que batizou, pecou, morreu. Irmão, vocês ouviram esse vídeo? Vocês viram que todas as passagens, nós não somos diferentes desses nossos irmãos lá do passado. Moisés, né? Lucas, Tiago, os dois Tiago, né? De Pedro que negou Jesus. Correto, irmão? Ali no começo da Bíblia já começou um irmão matando o outro e mentindo para o pai. A mentira já começou desde o começo. Então podemos observar que quando a congregação coloca a Bíblia contém a palavra de Deus, é no verbo gerúndio de conter. Não é que ela está ali 1%, 2%, 3%. Mas que nós analisar o que nós ouvimos agora, vocês vão ver que o que a Bíblia conta aí, que houve também. E a Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde, ela coloca tudo às luzes das Escrituras. E acha que isso que aconteceu lá atrás não acontece hoje? A única diferença, sabe qual é? Que após a vinda de Cristo Jesus, né, foi dado-nos o direito, o pagamento dos pecados e o arrependimento, que também salva. Irmãos, então o que nós estamos esperando? Ah, mas eu saí da igreja, eu não estou mais na igreja, conheci o novo evangelho. Você acabou saindo, foi da presença de Deus, porque o que nós fazemos numa igreja, aqueles que vão para servir a Deus, é estar na presença de Deus e ali louvar a Deus, independente de qual igreja for. Correto, irmãos? Vamos na congregação, porque ali é os domésticos na fé. Vocês entenderam esse vídeo? O que vocês acham a este respeito? Deixa aqui seus comentários. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, saúde dos seus familiares. Vamos orar pelos nossos irmãos em Cristo, pelas almas testemunhadas, pelos irmãos de outras denominações. Vamos apresentar um ao outro na presença de Deus. Deixa aqui seus comentários. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.